Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos conhecer os principais tipos de rochas que compõem o nosso planeta. Qual a importância de cada uma delas, como se formam e onde podem ser utilizadas. Este é um tema muito interessante e cheio de curiosidades. Preparados para mais uma aula incrível? Então vem comigo! Lembra da aula anterior, onde falamos que a Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola? E também falamos que ela não é tão simétrica assim. O nosso planeta é levemente achatado nos polos, lembra? Se você não assistiu a aula anterior, ainda dá tempo. Faça uma pausa nessa videoaula, assista a aula anterior e depois volta aqui para não perder a nossa sequência, ok? A litosfera, ou seja, a crosta e a parte superior do manto, é formada principalmente por rochas. Há mais de 2 milhões de anos, os antepassados do ser humano aprenderam a produzir e usar ferramentas. Eles quebravam as rochas, deixando-as com bordas afiadas, e então as usavam para cortar carne e para fazer desenhos nas paredes das cavernas. De lá para cá, a humanidade descobriu muitas outras utilidades para as rochas. Desenvolvemos e aperfeiçoamos técnicas de transformação desses materiais para produzir os mais diversos objetos, como veremos mais adiante. Mas você já se perguntou de que são formadas as rochas? Você já observou, por exemplo, as etapas de construção de uma casa? Então, uma parede, por exemplo, pode ser feita com cimento, tijolos e areia. Todos esses materiais vêm de rochas encontradas na natureza. E quais são os componentes das rochas? As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Se você observar o granito, por exemplo, usado para fazer pisos e bancadas de pia, você vai perceber grãos de várias cores e brilhos. São os diferentes minerais. Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência, o brilho, etc. Algumas rochas são formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do calcário, uma rocha composta apenas de calcita, mas a maioria delas é um agregado de diferentes minerais. O granito é formado principalmente por 3 tipos de mineral: o quartzo, que são grãos brancos, a mica, grãos pretos, e o feldspato, grãos acinzentados. Os minerais que compõem o granito também são usados isoladamente. E agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender melhor como elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las em 3 grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Veremos cada uma delas a partir de agora. Vamos lá, então? As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, são formadas pelo resfriamento do magma, ou seja, elas são de origem vulcânica. E existem 2 tipos de rochas ígneas, que diferem pelo local onde o magma se resfriou. As rochas ígneas vulcânicas, que se formam na superfície da Terra, quando o magma extravasa como lava dos vulcões e se resfria rapidamente. Como exemplo, nós temos a pedra pómez e o basalto. E as rochas ígneas plutônicas são formadas quando o magma se resfria lentamente, abaixo da superfície terrestre. É o caso do granito. As rochas ígneas são amplamente utilizadas na construção civil, em pisos, revestimentos de paredes, tampos de pias, de banheiros, de cozinha, em calçamentos de ruas e como componente do concreto. Já as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos são formados pelo processo de intemperismo. O intemperismo corresponde à ação de fatores climáticos, como a mudança da temperatura, as chuvas e os ventos, que alteram a cor, a textura, a composição ou a forma do que é exposto a ele, por exemplo, as rochas. Os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas. São exemplos de rochas sedimentares o arenito e o calcário.
Os arenitos podem ser utilizados como revestimentos de calçadas, pisos e paredes. Já os calcários são usados na agricultura para o tratamento do solo e na construção civil como matéria-prima para a fabricação de cal e cimento. As rochas sedimentares também estão relacionadas com importantes fontes de energia, já que nelas são encontrados depósitos de combustíveis fósseis, como o petróleo. E por falar em fósseis, você sabia que a maior quantidade de fósseis encontrados na natureza são provenientes de rochas sedimentares? Sim, os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rochas ou materiais como o gelo, por exemplo. A fossilização é um evento raro e conserva principalmente as partes duras dos organismos, como os ossos, os dentes, as conchas, as carapaças e os troncos. A formação de um fóssil pode acontecer quando um organismo morto ou partes dele é soterrado por sedimentos, impedindo a ação de micro-organismos decompositores e de outros agentes, como a água da chuva e do vento, que causam a deterioração do material. Ao longo do tempo, novas camadas de sedimento vão se acumulando, formando uma rocha sedimentar em meio à qual fica preservado o vestígio daquele ser vivo. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido, como as ígneas, as sedimentares e as próprias rochas metamórficas. Essa transformação acontece quando, em partes profundas da crosta terrestre, as rochas são submetidas a altas pressões e temperaturas, produzindo então novas texturas e novos minerais, alterando a composição original da rocha. O granito, uma rocha ígnea, por exemplo, quando está sob altas pressões e temperaturas em camadas profundas da crosta terrestre, pode se transformar em gneiss, que é uma rocha metamórfica. Além do gneiss, a ardósia e o mármore também são exemplos de rochas metamórficas. Elas são amplamente empregadas na construção civil, como revestimento de pisos, paredes e bancadas de pia, bem como na confecção de tampos de mesas de esculturas. Outro exemplo de rocha metamórfica é a pedra-sabão, muito usada na fabricação de utensílios de cozinha e de decoração, e também por artistas em suas esculturas. Viu só quanto conteúdo interessante apresentamos na aula de hoje? Assista essa videoaula quantas vezes achar necessário, revise o conteúdo, faça um resuminho no seu caderno e eu encontro você na próxima aula. Até mais!